Oi, oi, oi! Hoje é dia de entrevistando e hoje eu recebo a doutora Caroline Silvano para falar um pouquinho de mitos e verdades, muitas curiosidades que particularmente eu tenho essa curiosidade de saber por ela. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui novamente falando com vocês. E hoje a gente vai falar de algumas perguntinhas de mitos e verdades que eu acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade. E aí a doutora Caroline vai responder com mais propriedade e nos contar aqui. E aí já vamos lá. É normal sangrar a gengiva quando passa o fio dental? Isso daí é um mito, não é normal. Por quê? É um ciclo que a gente fala, né? Na verdade, as pessoas pensam que a gengiva sangra porque a gente passa o fio dental, mas na verdade a gengiva sangra porque a gente não usa o fio dental todos os dias. Então, é exatamente o contrário. Se a gente usar o fio dental todos os dias, no começo começa a sangrar por causa da inflamação e depois vai cessando. Então, é um mito. Na verdade, a gengiva, ela não sangra porque a gente usa o fio dental. Na verdade, pela falta do uso dele. Agora eu levei uma. Tá bom. Mas eu uso. Mas eu achava que era porque passava o fio dental com muita violência e tal. Claro, também tem o cuidado certinho de arrastar no dente, né? Tem que cuidar a direção que o fio dental vai. Na verdade, A se a gente... posição, né? A posição. Se pegar o fio dental e ir reto, né, ele vai cortar a gengiva, né? Se ir reto com ele. Na verdade, ele tem que ir abraçando o dente de um lado pro outro. E Carol, eu posso chamar de Carol, né? Pode. E Carol, sabe que eu fui aprender isso aí de laçar o dente, assim, depois que eu era bem mais velha? Mas isso é muito comum. Eu também fazia a mesma coisa. Eu passava reto antes de fazer odontologia. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Agora, toda a vida, aquele cuidado. E tudo é um hábito, né? É um Quando a gente hábito. aprende, é tão mais fácil do que só passar reto e vai, vai. Depois não volta mais a fazer errado. E depois, quando a gente aprende, não fazia sentido nenhum mesmo, né? Aham. O fio dental é para limpar o dente. Claro. Enfim, é recomendado escovar os dentes imediatamente após a cada refeição? Isso é um mito, não é recomendado imediatamente. Por quê? Quando a gente come, o pH da nossa boca, ele muda. Então, vira um pH um pouco ácido, dependendo do alimento. Então, se a gente já escovar em seguida, né, esse pH ácido vai causar uma abrasão no dente ali. Então, o que a gente recomenda? Esperar uns 20 minutinhos para estabilizar o pH da boca, aí sim escovar o dente. Porque geralmente no meio-dia que a gente tem a correria mais É, agitada, e daí a gente já come, já. Então, legal, uns 20 legal esperar um minutinhos. pouquinho para depois escovar o dente, por causa do pH ácido da nossa saliva, da nossa boca. Olha, gente, é vivendo e aprendendo. Eu digo, a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem segredo. Excesso de força na escovação prejudica os dentes? É verdade, prejudica. Tanto os dentes, que é o nosso esmalte, tanto a gengiva, que se sente retraída, né? Começa a descer nos dentes de baixo, ou subir nos dentes de cima. Isso causa bastante injúria no dente. Não é bacana escovar com força. Porque geralmente a gente pensa que quanto mais força, mais vai arranhar, mais vai arrancar a sujeira, né? É que a gente pensa, às vezes, é igual lavar um sapato, né? Esfrega, esfrega, Isso! esfrega, esfrega. Na verdade, é uma estrutura viva, né? Eu Então, também já fiz então a isso. gente não pode ficar esfregando, esfregando, porque a gente vai acabar realmente machucando E a nossa aí estrutura. acaba dando Dá sensibilidade, retração gengival, dá um monte de coisa. isso, né? Eu acho que eu tenho muita sensibilidade, porque quando eu era mais jovem, eu esfregava. Esfregava com força. E não volta, tá? Uma vez que acontece isso no dente, não tem como voltar ao normal. Reverter. Reverter. E como é que faz daí pra diminuir a sensibilidade? Só Aí, usando creme dental? Isso, a gente parte para os cremes dentais específicos, né? Ou a aplicação de flúor no dentista também ajuda. Tem alguns verniz que a gente coloca, faz aplicação no dente também. Ou pois é, eu não Ajuda sabia. bastante. Tem Então, pra alguns quem tá produtos. assistindo, e assim como eu não sabia, é possível aplicar um flúor Isso, pra... sim. Dá uma boa amenizada por bastante tempo. E esse verniz também eu não Também. sabia. Isso é É um novo. produto diferente, eles criaram há pouco tempo. Bem bacana. Tô precisando. Olha, qualquer coisa eu sinto muita sensibilidade, mas eu sei que quando eu era mais jovem eu fazia isso. Fez arte. Nossa, eu escovava igual tênis. Quando a gente vai fazer clareamento, é verdade que a gente não tem que tomar café? É mito, pode tomar café, pode tomar vinho. Claro que antigamente se acreditava que não poderia, né, comer nada, a dieta branca. Feijão. Tinha que fazer dieta branca, nada de comida escura. Vinho, Deus o livre, açaí, menos ainda. Nossa. Mas hoje em dia eles fizeram estudos que
as moléculas de pigmentos desses alimentos são grandes. Então, não vão entrar no dente enquanto a gente estiver fazendo o clareamento. Claro que isso interfere na durabilidade do clareamento, porque com o tempo esses alimentos vão pigmentando, né? Mas o resultado final do clareamento, ele não vai interferir, né, enquanto estiver fazendo. Porque, em média, um clareamento dura quanto tempo? Em média, 21 dias, um mês, mais ou E menos. aí, sempre a gente ouvia falar que, não pode ingerir alimentos com pigmentação, não come isso, não come Deus o aquilo. livre de tomar Coca-Cola. E daí parece que daí dá mais vontade de tomar café, mais vontade de tomar Coca-Cola. Porque daí não pode, Mas, então, não vai interferir. Não vai interferir no resultado final. O que eu aconselho para os pacientes, né, para não ficar com aquele corante na boca, fazer um bochecho com água mesmo, depois de consumir esses alimentos, só para não ficar com aquele corante na boca e tudo certo. E outra coisa, independente do tipo de clareamento, Uhum. tanto no consultório como caseiro, Uhum. que a gente diz, né, caseiro, né? Isso. Legal. Cárie, pode causar problemas no coração? Verdade. Tem uma doença endocardite bacteriana, que pode ser causada pelo Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie. Se ela entra na corrente sanguínea e vai para o coração, causa essa doença no paciente. Então, às vezes, é sempre importante prevenir do que remediar. Eu sempre falo, às vezes as pessoas adiam, né, o tratamento de uma restauração, enfim, um canal, mas pode sim causar e é bem perigoso. Nossa, vai muito além de perder só um dente. Uhum. Porque essa bactéria, ela não é bacana, é uma bactéria bem nociva, assim. Então, ela entra na corrente sanguínea, vai pro coração e causa essa doença. Gente, eu não consigo fazer costume, porque a minha cara, ó, de quem não sabia. Higiene à noite é a mais importante? Verdade, é a mais importante. Quando a gente dorme, o nosso fluxo salivar, ele diminui um pouco, né? Deus faz as coisas perfeitas, né? E ele criou a saliva, não é só para deixar a nossa boca molhadinha, né? Para deixar a boca, né, evitar de deixar seco. A nossa saliva, ela cria uma película nos nossos dentes, para evitar a criação da cárie. E quando a gente não escova os nossos dentes antes de dormir, e o fluxo salivar diminui, a propensão de criar cárie nessas 8 horas de sono é muito grande. Então, sim, é bem importante, a mais importante escovação é antes de dormir. Quantas vezes, no mínimo, que eu tenho que escovar os dentes por dia? 3 vezes. De manhã, né? Pra tirar ali o mau hálito, meio-dia, depois de almoçar, né? E antes de dormir. De manhã, eu tomo café e escovo o dente? Ou eu já levanto, posso fazer meu skincare, escovar o dente? É legal depois do café, né? Pra não ficar alimentos ali no dente. Então, mas assim, vai da rotina de cada um, né? É tudo pergunta bem leiga, gente. E se acorda, escova o dente, toma um café, depois escova... Não é excesso? É excesso, daí eu já não aconselho, porque escovar demais também não é legal. Sabia? Ferrou, né? Tô fazendo errado. Mas é bom porque a doutora esclarece. Dentes muito torto prejudicam a saúde bucal? É verdade. Quando a gente tem a nossa arcada dentária muito torta, pode causar um mau hálito muito grande, porque é difícil de higienizar, né? É bem considerável, assim, os casos que a gente pega de pacientes com os dentes bem tortos e que reclamam de mau hálito. Mas é porque realmente é difícil de higienizar, cria tártaro muito fácil, enfim. Também está bastante relacionado a casos de ronco à noite, né? Problemas, dificuldade de respiração à noite também. Porque tudo é um conjunto, né? O nosso dente, ele é ligado ao nosso osso, então se o dente está torto, o osso às vezes tem que se expandir, né? E tudo colabora aí para dificultar o negócio. Carol, e todas essas informações? Porque, assim, tem muita coisa que eu tô escutando aqui que a gente não sabe, não vê. A gente tem que procurar essas informações. Como que a gente pode ficar sabendo? Porque hoje, se jogar na internet, aparece muita coisa, né? Se é verdade, se não é. E daí a gente acredita no quê? O que tu aconselha? Perguntar pro profissional? Como é que a gente vai descobrir algumas coisas, assim? Na internet tem muita baboseira, e eu falo mesmo baboseira, porque todo dia eu encontro uma na internet pra escutar. E aí confunde as pessoas, né? Confunde, mistura tudo, as pessoas acreditam em coisas que não devem acreditar, né? Claro que vocês devem, o paciente deve procurar o dentista de confiança e escutar dele, né? De um profissional que estudou, que sabe o que tá acontecendo, que sabe tratar, né? A rede social, procura a rede social de um dentista, não de alguém que não tem nada a ver com o assunto, né?
Eu gosto bastante de colocar na minha própria rede social, bastante dica para os meus pacientes, Que assim. ultimamente tem cada informação bacana. Que eu E até queria que tu deixasse o teu Instagram. Vou deixar o meu particular, que é Carol F. Silvano, e tem o da minha clínica também, que é De Sorrir. Nos dois eu costumo colocar bastante dica, bastante coisa bem diferente. E coisas bem diferentes mesmo. Carol, vamos tomar uma aguinha, fazer um breve comercial e a gente continua esse bate-papo. Tá certo. Os comerciais. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. E já de volta então aqui para saber um pouquinho mais de informação, porque esses mitos e verdades, olha, tá me deixando de queixo caído. Carol, mas todas essas dúvidas, a gente estava falando, nem todo profissional, às vezes, vai conseguir falar todas essas informações numa consulta, né? Isso. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver errada, é muito importante ter um dentista, um profissional que seja de confiança, porque aos poucos, cada paciente, tu vai dando uma dica diferente, conforme vai... É bom ter essa relação com o dentista, né? Uma relação bem livre, né? Até porque, como a gente falou, muitas informações hoje em dia na internet, às vezes o paciente pode mandar mensagem pro dentista e perguntar, é verdade? Vi um tal negócio aqui, isso é verdade? Isso não é? Tô com dúvida de tal coisa. Então, essa relação entre paciente e dentista, ela é muito importante de acontecer para que as informações sejam, né, sanadas de uma forma bacana. A gente tem uma pequena diferença de idade, claro, mas eu lembro, assim, que quando eu era menor, os dentistas, eles não falavam muitas coisas. Como eu te falei, eu fui aprender depois que eu frequentei, assim, mais velhinha já, e algumas coisas, isso é muito interessante, porque a gente vai passando pros filhos, né? Sim. Mas é normal, antigamente, esses conhecimentos os dentistas não passar, ou era falta de informação? A odontologia evoluiu muito, de uns 5 anos para cá, assim, muita coisa evoluiu. Claro que com o tempo, todas as profissões vão evoluindo, medicina também, então eu acredito que um pouco seja por causa disso também. Eu também acho. Mudou muito, né? Mudou bastante. Tem muita coisa diferente. Então, vamos lá para os mitos e verdades ainda, né? É necessário usar bastante creme dental para limpar bem o dente? Qual é a quantia que eu tenho que usar? As pessoas acham que quanto O mais tubo. colocar, mais limpo vai ficar. Isso é um mito. Piora, ao invés de ajudar, piora. Porque muito flúor, muita coisa suja toda a pia. Eu brinco com os pacientes, vai só dar trabalho de limpar a pia depois. É muita pasta de dente aí. Muita espuma. Não, para. E falando da espuma, inclusive isso causa muita espuma, o paciente escova o dente menos tempo. Porque daí enche a boca de espuma, já quer enxaguar logo. E terminou a escovação. Então, assim, a quantidade ideal para um adulto é um grão de ervilha, um pouquinho mais, assim. Essa é a quantidade, não precisa colocar na escova inteira. E aí, a gente já falou em outra vez, outra oportunidade, mas eu queria que tu frisasse marcas de creme dentais. Eu não sei se podemos citar algumas, qual é a melhor, porque hoje na prateleira a gente encontra muitas marcas. Uhum. E aí a gente fica pensando, quanto mais cara, qual que eu devo levar? Tem que ser aquela que faz bastante espuma? Uma dica legal aí pra gente. Causa bastante confusão, né, na cabeça das pessoas, porque realmente é muito diferente, muitas marcas, muitos tipos e muitas cores. E
E o que eu gosto de falar para os pacientes, assim, ó, quanto mais clara, melhor. Foge daquelas de carvão que são escuras, foge daquelas vermelhas, foge dessas assim. Eu gosto das marcas, né? Vou citar aqui algumas que eu gosto bastante da Colgate Total 12, né? Em geral, assim, ela é bacana. Claro que a gente precisa ver o problema específico do paciente. Claro. Tem uma sensibilidade crônica, né? Então, a gente vai partir para uma Sensodyne Repar Protect, Ai, mas ou aí uma Eumex da Colgate. Pera só um pouquinho. Mas aí parece que não parece que o dente vai ficar sujo. Não é que faz menos... Exatamente. Essa semana passada, tem uma paciente que fez clareamento, daí eu indico, né, para clareamento uma específica lá. Daí a paciente, que pasta de dente mais boa, não faz espuma. E eu digo pro paciente, essa pasta de dente é porque ela é mais uma medicação do que uma outra coisa, né? Não que vai limpar menos. Na verdade, ela é específica para aquele caso. Não existe caso. limpar mais e limpar menos. Não. É porque eu uso a Sensodyne, porque eu tenho muita sensibilidade. Mas às vezes eu alterno uma que tem mais espuminha, porque parece que não limpa. Parece que o paciente não limpa. pensa isso, né? Mas na Mas verdade não, ela é mentira, bem boa. né? É mentira. A Sensodyne é uma das melhores que tem, inclusive por isso que o valor dela é mais agregado, né? Ela é mais carinha, mas eu gosto bastante. Da Colgate e Sensodyne, as outras eu não gosto muito. Legal, ó, dica de milhões. E outra coisa muito legal, que eu achei muito, muito massa, e a gente ouve falar. Maçã, claro, que ela substitui uma escovação, né? Isso é um mito. Nada substitui escovação, né? A gente pensa assim, a maçã... Nem lembro, eu escuto isso desde que eu era criança. Pois é. Né, vamos comer uma maçã aqui, que beleza. Não, na verdade, nada substitui escovação, né? Claro que a maçã... As pessoas falam isso porque a maçã ela tem bastante fibras, né? Ela ajuda a tirar a placa que tem em cima do nosso esmalte. Mas, assim, é um alimento também fica resto da maçã dentro do nosso dente. E aquilo ali também causa cárie. Né? Tem açúcar, né? Porque também tem a florase, o açúcar, né? Frutose. Então, não substitui escovação. Claro que, num apuro, quero limpar um pouco do meu dente, tá me agoniando, beleza. Então, como uma maçã. Mas e por que será que os antigos, porque falou, a gente ouve desde quando era pequena, por que será que veio isso? Eu não sei também. Porque é uma coisa meio que imediata, mas que não soluciona, né? Não substitui. Legal. A língua também precisa ser higienizada? É verdade, a língua precisa, sim. Como fica resto de alimento no dente, na língua também fica. Inclusive, tem pessoas que chegam lá na clínica reclamando de mau hálito, e daí eu pergunto, como é que é a tua escovação? Tal. Tá, mas e a língua? Não escovo. Então, tá aí o problema do teu mau hálito, começa a escovar a língua. Como que escova a língua? Eu sou uma dentista, assim, bem franca e sem frescura. Dá pra escovar com a própria escova de dente a língua, né? Mas, hoje em dia, tem aqueles raspadores de língua, aquelas escovas próprias pra língua, que é um arquinho com sardinhas na ponta. Serve também, a mesma coisa. Tá? O importante é escovar. Escovando a língua, tudo certo. E cada vez que escova o dente, escova a língua. Escova a língua. Então, eu vou conversar ao vivo, né? Eu sempre tive essa mania de escovar a língua. E quando não era muito falado, eu ficava pensando, será que eu tô sendo tão anti-higiênica, sei lá, não sei como é que fala. Mas aí depois eu disse, não, tô certa. Guria, sua louca, eu tenho que escovar a língua. Tem gente que escova o dente e não escova a língua, daí não adianta muito, né? É um complemento, né? Imagina. E aí eu já ensino meus filhos, tem que escovar a língua. Então, tô certa. E é muito bacana a gente aprender, mesmo que a gente já mais velha, assim, eu digo, porque a gente vai passando conhecimento pros próximos, né? Pra quem não tem tanto conhecimento, né? E mascar chiclete. Sem açúcar, ele combate cáries? Mentira, né? É a mesma coisa. Essa é engraçada, né? Na verdade, eu não sei por que as pessoas são tão exageradas e falam que isso combate cárie. Não combate cárie, né? Na verdade, assim, tem gente que fala, não tem escova de dente aqui, vou comer um chicletinho. Isso. Beleza, ele vai tirar a sujeira ali de cima dos dentes, não vai tirar a sujeira entre os dentes, mas dá uma mascarada ali no mau cheiro da boca, aquelas coisas, né? Mas que evita cárie, nada a ver. Nada a ver. Isso é um mito. Então, já sabe, né?
Essa aí foi pra matar, Essa a né? gente escuta bastante por aí, Não, né? vou comer um chiclete sem açúcar, porque daí não dá cárie. É, nada a ver. E obturação, é tirar a cárie? Isso aí é muito bacana porque muita gente fala errado, isso é um mito. Obturação não é tirar a cárie. Tirar a cárie é restauração, que a gente chama. Até eu a falava diferença. errado antes de fazer odontologia. Que obturação Agora é uma... explica a diferença aí, porque agora eu fiquei confusa. Vou falar, porque as pessoas confundem, né? Eu não sei de onde que surgiu isso. Obturação é uma parte lá dentro do tratamento de canal. Né? Não sei quem é que confundiu a cabeça do povo aí falando que restauração é obturação. A restauração, sim, é aquilo lá que a gente tira a cárie e bota a massinha. Eu confesso É. que eu achava que era a mesma coisa. Isso. Muita gente acha, e na verdade não. Obturação é lá um processo lá dentro do tratamento de canal, que lá, na hora de tratar o canal, tem vários processos, né? E a obturação é um deles. Então, essa é a diferença entre os dois. Então, quando as pessoas falam obturação, a gente já sabe, né? Eles mandam, às vezes, preciso fazer uma obturação no WhatsApp da clínica. Beleza, a gente sabe o que é obturação, é restauração, eu quero dizer. Eu nunca falei, mas na minha cabeça eu confesso que eu achava que era a mesma coisa. É bem comum. Então, isso é um mito. Na verdade, obturação não é botar a massinha no dente ali e tirar a cárie. É a restauração É restauração, que não vai disso. tirar. Carol, mais algum mito e verdade que chega lá no consultório, assim, que tu ouve falar, ou que ouve falar, assim, de pessoas por aí? Tem alguma para compartilhar com a gente? E agora? Deve ouvir bastante coisa, né? Essas são as principais que a gente ouve. A da obturação eu escuto bastante, o do chiclete eu escuto bastante, o do café, principalmente, no clareamento que não pode. Assim, esses mitos são bem constantes lá na clínica. Os pacientes acabam confundindo, né? Mas, a princípio, acho que é isso que eu trouxe aqui, é o que eu mais escuto. A que mais escuta. Uhum. E vou aproveitar a oportunidade de também estar aqui, porque eu vi nas tuas redes sociais uma parceria aí com uma psicóloga, Uhum. e de um assunto tão comum e tão frequente hoje em dia, que é o bruxismo. Eu queria que tu aproveitasse a oportunidade e falasse um pouquinho dessa parceria de vocês, como é que tá sendo, explica um pouquinho para as pessoas, porque hoje é bem comum, né? Esse é bacana. O bruxismo, para quem não sabe, é o ato de ficar apertando os dentes, né, ou rangendo eles. Tanto durante o dia quanto durante a noite, dormindo. Principalmente à noite, acho, né? Principalmente à noite. Isso vai desgastar o dente, vai afetar a musculatura, enfim, bastante coisa o bruxismo causa no nosso organismo. E uma coisa bem interessante é que o bruxismo ele não está relacionado apenas com o dente, ele tem um porquê de existir. Geralmente são fases das pessoas. Uma fase de estresse, uma fase de ansiedade, uma fase de preocupação excessiva e assim vai. Tem algo psicológico por trás do bruxismo, do porquê ele existir. Então, lá na clínica a gente criou um tratamento multidisciplinar, onde eu, como dentista, vou tratar o problema dos dentes, né, ali, o desgaste, a musculatura ali, né, não forçar tanta musculatura, causando muitos prejuízos na nossa arcada, enfim. A gente faz a placa de bruxismo, mas também a gente faz um acompanhamento psicológico, e aí a pessoa vai lá, fazer esse tratamento comigo, mas também com a psicóloga. Então, ela vai ajudar a descobrir o porquê que tá causando esse bruxismo. Porque não adianta a gente ir lá, a gente precisa fazer a plaquinha, beleza. Aí o bruxismo continua acontecendo, mesmo com a plaquinha. Aí a pessoa não entende, mas na verdade é um psicológico por trás daquilo ali. Então, a gente pensou nisso como um conjunto para tratar o paciente. Então, nessa avaliação psicológica, ela vai descobrir se é por causa de ansiedade, se é por causa de estresse, se é por causa de alguma outra coisa, e ajudar a pessoa a resolver aquilo ali para acessar de uma vez esse desconforto do bruxismo. Então, é um tratamento bem bacana que a gente criou lá, que aqui na região não tem, né? Nunca tinha ouvido falar. Quando eu vi, eu disse, uau, que bacana. É diferente, assim, vai né? Então, além. A gente trata não somente a consequência, né? Que daí, consequência é dente desgastado, dor de cabeça, coisa errada. Porque o mais comum é só ir lá no dentista, tratar, botar a plaquinha, mas e aí? Tem que ir lá na raiz. Tem que ir lá na causa. Na causa. Eu achei o máximo e já vou aproveitar e dar o parabéns aí pra vocês duas. Quem é como é o nome dela? É a Luana, é psicóloga lá. A Luana é psicóloga. Ela atende lá também. Atende lá também? Uhum. Foi uma ideia incrível. Parabéns, eu adorei. Bem legal, né? Obrigada. Carol, eu quero te agradecer por
mais um bate-papo muito informativo. E eu não finjo costume, né? Porque eu fico assim, E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, ou acham que, será? Não, isso aí eu já sei que é certo ou é errado. E não. E às vezes aí vem a Carol com todo o conhecimento, porque afinal de contas, conhecimento tá sempre em busca de mais, né, Carol? Sempre, nunca é demais. A gente nunca sabe tudo e tá sempre aprendendo. Então, muito obrigada. Deixa o microfone aberto para te convidar a conhecer o teu trabalho. Enfim, fique à vontade. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A nossa clínica está de portas abertas para receber vocês, para vocês ir lá conhecer, tomar um cafezinho com a gente. Inclusive, vamos fazer aniversário aí de 1 ano de clínica no dia 19, então vai ter lá uns quitutes, algo bem bacana que a gente vai preparar para os pacientes. Para quem não é paciente também, quiser ir lá conhecer, estamos de portas abertas. E nosso Instagram também está de portas abertas aí com várias dicas, várias coisas curiosas que os pacientes gostam de ouvir. Vale a pena ir conferir. Carol, obrigada mais uma vez. Te espero mês que vem trazendo mais novidades. E a Carol sempre tem uma pauta, porque eu deixo ela me ajudar, né? Porque nada melhor de quem entende do assunto trazer. E ela sempre puxa, não sei o que eu vou falar, mas ela sempre traz coisas assim que eu falo, uau, que legal. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo teu conhecimento, tua dedicação e sucesso. Obrigada. A gente se despede de mais um bate-papo aqui super informativo, super importante. E eu te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.